Olá, bom dia. Estamos aqui de dia, são 9h09. Para quem estiver assistindo essa live gravada, boa tarde, boa noite, não sei em que momento que você está assistindo. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou conversar com a Diana e a gente vai conversar sobre organização e produtividade. Como que a gente não deixa as telas serem as protagonistas na rotina da nossa família? Porque muitas vezes a gente está no meio daquele caos, né? E aí a gente acaba recorrendo às telas com mais frequência do que a gente gostaria. Então hoje a gente vai conversar como não deixar acontecer isso através de organização, através de rotina, produtividade com a Diana. E se você quiser avançar um pouquinho esse vídeo, a gente vai esperar o pessoal entrar, vou convidar a Diana, então fica à vontade. Vou chamar ela aqui. Sempre é um. Eu sempre tenho que olhar. Já fiz várias lives, eu sempre tenho que olhar. Olá, bom Bom dia, dia! tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo ótimo. ótimo. Tava Ai, que aqui bom. introduzindo aqui o assunto, né, para quem for ver gravado. Aí eu tava falando assim sobre o que a gente ia falar, para o pessoal já ir adiantando, né, esse pedacinho inicial que a gente espera o pessoal entrar, o Instagram avisar pra galera. Já ia acordando. Já Eu ir tô no lugarzinho que tá acordando. muito frio, não sei você. Aqui, muito frio. Tá sol, mas tá frio. Nossa, ai, desculpa, eu tô no sul de Minas, né? Ai, que Em delícia. Paraisópolis. E Que nossa, delícia. tá frio, hein? Tá frio. Nossa, mãe. Esfriou. Acho que o inverno chegou, minha filha. Chegou o frio junto. Chegou chegando. Porque não tava, semana passada, pelo menos aqui onde eu moro, não tava tão frio assim. A temperatura despencou. E não foi nada de chuva, né? De umidade aqui muito úmido. Mas foi realmente frio. Frio, sabe? Com pressão. Nossa. Aqui também. Cheguei ontem aqui, na verdade, no sul de Minas, e estava bem frio ontem. E hoje eu achei que ia estar mais quentinho, mas Não, né? vamos lá. Tá gostosinho, dá para começar e vamos lá. Animada mesmo assim, mesmo com frio. Eu improvisei aqui, tá escorregando. Deixa eu só ver uma forma aqui de Arruma aí. prender. É, tô um pouquinho torta, mas tá bom, né? Só para não Tá escorregar. bom, tá ótimo. O importante é a gente estar aqui conversando. É só de estar aí Exatamente. do lado de fora, eu já tô aqui querendo. Ó, a minha planta é essa. Minha natureza é só essa aqui. Eu queria estar lá fora Ah, também, mas não dá para fazer aqui, não dá porque eu não moro em casa, eu moro em condomínio, aí já vi, imagina, todo mundo passando, é, olhando. imagino. Eu ia morrer de vergonha, sem condições. Aqui, na verdade, está mais quente fora do que dentro. Você acredita? A casa é bem Acredito. gelada. Acredito. A casa do meu pai é assim. É um frio dentro, eu falo que eu brinco que é uma caverna. Que é mais frio dentro do que fora de Do casa, porque que fora tem fora, né? sol, né? Lá é muito alto e aí acaba ficando uma friagem danada. Então vamos nos apresentar para o pessoal. Meu nome é Tatiana, eu trabalho com educação digital, sou fisioterapeuta também, especialista em mediação no uso de telas para crianças e adolescentes. E eu chamei a Diana aqui hoje para a gente conversar sobre como não deixar as telas serem as protagonistas na rotina da nossa família. Que nem eu estava falando no começo, às vezes a gente não consegue ter uma organização de rotina, do dia muito legal, e a gente acaba recorrendo às telas com as crianças mais tempo do que a gente gostaria. Então isso acaba gerando uma frustração, a gente começa a se sentir culpada, aquela sobrecarga começa a vir de forma mais intensa, e aí parece que tudo vai ficando, vai meio que igual um dominó, né? Vai um e vai caindo todas as pecinhas. E como a gente precisa estar bem, né, Diana, para poder cuidar, eu sempre falo isso, a gente tem que estar bem para cuidar bem de quem a gente ama. Se a gente Com não certeza. conseguir estar bem, como que a gente vai fazer? Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do que você faz para o pessoal, para a gente poder começar. Primeiramente, bom dia a todos aí, Augusto, bem-vindo, a Ju, o pessoal está aqui prestigiando, que bom, sejam bem-vindos. Sou Daiana Falcão, trabalho como coach desde 2018, mas atualmente mesmo que eu retomei o meu projeto, que é o projeto Mulheres Totalmente Demais, onde eu trabalho autoestima, eu trabalho realmente autoconfiança, o resgate da mulher
antes da maternidade, né? Quem nós somos. E através desse resgate que a gente possa ter uma maternidade mais leve e o empreender. Uma maternidade mais leve com mais consciência, né? Porque a gente não vem com manual de instrução para ser mãe, né? Então todo dia é um desafio novo. E nós, né, que somos empreendedoras, né, também, quando a gente tem a nossa autoconfiança, nossa autoestima elevada, realmente alinhada com o que a gente acredita, fica tudo muito mais fácil de conciliar, né? Porque senão a gente fica num círculo vicioso, sempre buscando o que o outro faz e não o que eu gostaria de fazer, né? E isso acaba sendo muito cansativo e aí vem a culpa, né? Quando vem a comparação. Então, o meu projeto é o projeto Mulheres Totalmente Demais, onde eu faço esse resgate. Vou lançar agora 2 turmas, fiquei off por um período e eu mudei as datas, mas sejam todos muito bem-vindos, estou aqui realmente para ajudar nesse processo, para auxiliar através da minha jornada, porque eu também, a minha transformação é o que eu trabalho hoje, né? Eu passei por essa fase também, estou na fase também de desenvolvimento, eu acho que não acaba nunca, né, Tati? Verdade. E eu acho que é exatamente isso, né? Oi, seja muito bem-vinda. Tem uma mamãe aqui. Chocupa. Isso aí, Isso chocupa. aí, Vamos Carol. juntas. E juntas somos mais fortes. Eu acredito muito nisso, sabe, Tati? Também. Porque na maternidade, a gente já. Eu fui mãe muito cedo. Então, eu tive que aprender na base da cabeçada. E num momento que não tinha internet, que não tinha negócio de criação com apego, não tinha disciplina positiva. Assim, eu não tinha conhecimento dessas ferramentas há 23 anos atrás. Não tinha a menor ideia de nada disso. E a gente, eu sempre brinco que para ser fisioterapeuta eu estudei, para trabalhar com educação digital eu estudei, o dentista tem que estudar, por que que para ser mãe a gente não tem que estudar? Por que que Exatamente. né? A gente tem que estudar, a minha principal profissão é ser mãe. E olha que meu filho vai fazer 23, minha filha tem 14. Então, até hoje é um processo de construção. Até hoje eu tô aprendendo. Ah, você já tinha um filho, já teve um adolescente, agora é fácil. Não tem nada a ver. Uma pessoa completamente diferente da outra. Coisas que funcionavam com um não funcionam com o outro, então é uma eterna construção. E cada fase a gente vai vivenciando diferente, né? Com certeza. Infância é um momento, adolescência é outro momento, aí quando é adulto é outro momento, outros desafios, sabe? A gente às vezes acha que tipo, a criança não dormir de noite, você ficar sem dormir é um grande problema, mas espera chegar na adolescência. Depois vocês Eu me ainda não tô contam. nessa fase, não. Depois Eu vocês ainda tô me na fase da criança. Ai, meu Deus. Exatamente. Então, cada vez a gente vai se, é, se adaptando mesmo, né? Mas é uma coisa que sempre permeia muito a gente, é essa culpa, né? Principalmente a gente que trabalha, a gente acaba ficando meio que às vezes dividir. Ah, meu Deus, eu queria tanto trabalhar. Quem não trabalha, né? Ah, eu queria tanto trabalhar para me sentir melhor, não sei o quê. Aí a pessoa começa a trabalhar. Ah, meu Deus, eu queria ficar com os meus filhos. É sempre uma. A gente fica nessa corda bamba, né? Vamos dizer assim, até a gente conseguir achar um caminho. Tem muitas pessoas que nem acham. Muitas pessoas que ficam em busca disso, em busca e não vai. Que a maternidade também, que nem eu estava falando no começo, é muito. A gente se compara muito, né? E é uma comparação geralmente muito injusta, porque você não está na vida do outro. Você não está lá 24 horas por dia com aquela outra família, com aquela outra mãe, para saber os desafios que ela enfrenta, para saber os problemas que ela está passando. Principalmente nesse momento de rede social, tudo muito editado, eu escolho o que eu vou postar aqui. É Com óbvio, certeza. eu e todo mundo. A gente não vai ficar contando a unha encravada. Ai, gente, hoje eu acordei, essa unha aqui não ficou legal. Não, não é assim. A gente é muito editado, né, o que a gente quer mostrar. Então, muitas vezes rola essa comparação de mas aquela mãe, assim, assim, assim. E você só tá vendo o palco do outro e o teu bastidor. Aí acaba trazendo mais peso, igual você falou. Mais peso pra gente, mais sobrecarga, mais culpa, mais, mais. E isso vai fazendo mal a longo prazo. Aí, se você não estiver bem, como você vai ficar, criar o seu filho bem? Como você vai lidar bem com o marido, com o irmão, com qualquer pessoa que seja do seu convívio, né?
Então, por isso que eu te chamei aqui, porque essa questão de rotina, eu bato muito nessa tecla. Eu mesma sou uma pessoa que luto até hoje para ter uma rotina organizada. Porque eu era muito assim, né? Eu odeio rotina, essa coisa. Até eu entender, né, o que era rotina, até eu entender que quanto isso fazia bem para mim, para criança, sabe? Eu Uhum. fui construindo, que eu não tinha essa informação, eu não tinha as informações. Então, por isso que eu trouxe você aqui, para você conversar com a gente e mostrar esse caminho, sabe? De como ser mais organizada, de ser mais produtiva, para que a gente não fique recorrendo à tela toda hora. Meu Deus, eu preciso fazer comida, eu não fiz e tá na hora do almoço, bota a criança para ver TV. Isso é muito comum. Você precisa Então, entender. Tati, eu penso assim, sabe? Tudo isso, ele gira em torno da gente se conhecer, sabe? Quando a gente começa a fazer um nível de comparação muito alto, alguma coisa está em falta em você. Então, eu acho que a maternidade, ela vem justamente para nos mostrar que antes de ser mãe, existe um ser por trás ali. E que esse ser, ele precisa ser resgatado na sua essência, na sua verdade. Como você é, como você funciona, como você gostaria que fosse, sabe? Porque quando você entende, quando você respeita quem você é, quando você honra a sua história, como você funciona, como é melhor para você, você passa a entender que a maternidade ela pode ser mais leve e ela pode ser do jeito que é conveniente e bom para você. Não necessariamente eu preciso seguir a outra mãe só porque ela tem 3, 4 filhos, porque a história dela não é a minha história. Eu só tenho a Maria Luísa. E tudo que eu aprendi foi através do meu dia a dia mesmo de mãe, do meu resgate enquanto mulher. Porque a partir do momento que eu me resgato como mulher, a minha maternidade é uma maternidade mais segura. Porque eu não coloco todas as minhas expectativas no meu filho. Porque a gente passa a se comparar, porque a gente cria expectativas através da comparação do outro e a gente coloca todo esse peso e responsabilidade nos Na nossos criança. filhos. E os nossos filhos, eles não merecem isso, eles merecem também ser livres, eles merecem ser eles, autênticos, como eles vêm ao mundo. Eu até falei isso ontem, numa postagem que eu fiz com a minha filha. São seres puros que vêm com a tua verdade, com a tua autenticidade, e a gente fica querendo moldar eles o tempo inteiro para que sejam robôs para satisfazer um ego meu de mãe, de que para o outro eu estou sendo uma boa mãe, porque eu sigo padrões que a sociedade me pede. Será mesmo que a gente precisa seguir padrões? Será mesmo que é nesse formato que eu vou conseguir fazendo o que o outro quer e não o que é confortável para mim? Então, eu acho que o primeiro passo da gente começar a eliminar essa culpa é realmente se resgatando, sendo quem eu sou. E aí você trouxe, né, a questão da rotina. Eu também venho de uma evolução, de um desenvolvimento, de uma busca diária, e eu desenvolvi isso. Eu também não era uma pessoa que gostava da rotina, porque um dos meus valores é a liberdade. E Eu aí, não. quando você fala de rotina, você pensa o seguinte: a rotina eu vou ficar presa, Presa. eu vou ficar limitada. E não, Pelo se contrário, é um né? valor, exatamente, se é justamente esse valor para mim muito forte, a liberdade, quanto mais ferramentas ao meu favor, mais liberdade eu tenho. Só que a gente, para entender isso, eu preciso entender quem eu sou e como eu quero agir. E parar de fato de olhar para comparar do outro e sim buscar ferramentas que me auxiliem. Eu penso sim que a jornada do outro, a experiência do outro muito me ensina. E eu Sim. acho que é muito válido a gente aprender com o outro. Eu não preciso errar para poder aprender. Eu posso aprender também pela experiência do outro. Mas isso não tem que ser uma regra que eu tenho que fazer exatamente igual. Eu tenho que aprender e adaptar para o que é confortável para a minha rotina. Tem pessoas que trabalhar de dia, ela é mais produtiva. Tem pessoas que não. À noite, para ela, é mais confortável e ela é mais produtiva. Tá tudo bem, não existe uma regra, não existe o padrão. A rotina, ela vem para te trazer essa liberdade e para trazer segurança, tanto para você, tanto para o seu filho, tanto para a família. E aí vale entender o seguinte, o fato de eu funcionar de uma maneira não quer dizer que o meu marido, ou o meu namorado, ou a minha filha, ou o meu filho tem que funcionar igual. Aí cabe a gente ter essa sensibilidade, essa percepção de entender como o outro funciona também e não querer que ele seja igual a mim, porque cada um tem a sua vontade, mesmo sendo criança.
É claro que a gente auxilia os nossos filhos, a gente não deixa livre para fazer o que quer, Sim. porque eles precisam de orientação, eles são apenas crianças, né? Uhum. Eles têm voz, nós vamos ouvi-los? Vamos. Eles têm o direito de falar sendo criança ou não. Só que cabe a nós orientá-los, né? E direcioná-los para o melhor caminho de que seja confortável para todo mundo. Então, criar uma rotina traz essa segurança. Então, assim, na minha casa, né? É algo que eu tenho colocado em prática tem um ano. Antes, eu ia muito nesse modo automático, porque trabalhava sempre muito. Então, o meu foco era sempre o trabalho e meio que a minha rotina com a minha filha, com o meu bem-estar, ele estava sempre em segundo plano. Quando eu mudei, né, essa ordem das coisas, tudo começou a fluir de uma maneira muito mais leve. Então, criar rotina trouxe liberdade para mim e para minha filha. Então, a gente tem um horário para acordar. Eu tenho meu horário, eu acordo antes da Maria, porque eu gosto de preparar as coisas para ela, para receber ela para o café da manhã com tranquilidade, para que a gente não faça aquela rotina já agitada logo cedo. E exatamente, isso influencia também na rotina do nosso filho, né? porque exatamente. Porque se você já não tem uma organização, logo quando você inicia a tua manhã, todo o seu dia tende a ir numa maneira mesmo mais agitada, porque você sai ali daquele planejamento. Então, eu coloco mesmo o nosso horário para acordar, o meu é diferente do dela. Tem um horário mesmo para tomar café, tem um horário realmente, tem o horário dela ir para a escola, tem o meu horário de trabalho, tem os horários de preparar a refeição, o horário da refeição. Então, lá em casa a gente tem o horário do início ao fim de tudo, desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir. E isso traz, eu vejo que a Maria Luísa, ela se sente muito segura. Inclusive, ela já sabe qual é o próximo passo do dia. Então, ela não fica naquela ansiedade, porque a criança, ela fica ansiosa porque ela não sabe o que vai acontecer. Então, para ela é novo, ela se sente, ela não sabe se ela vai comer, ou se ela vai brincar, ou se ela tem que comer, a mãe vai levar ela para comer na rua. Não Então, tem repertório. Tudo bem também as mães que têm que fazer a refeição fora de casa, desde que a criança ela saiba exatamente como vai ser o dia dela. E tudo bem se vai ter dias que você vai seguir uma programação, no dia seguinte tem que ser diferente, desde que seja um combinado também com o teu filho. Ó, filho, o dia hoje vai ser desse jeito aqui. Isso traz muita leveza e você realmente sabe exatamente o que você tem que fazer. E aí, assim, eu penso que fazer esse planejamento sempre um dia antes, ou eu gosto de fazer todo domingo, mas está tudo bem se você quiser fazer um dia antes também. E alterar no decorrer do dia, tiver algum imprevisto, alguma coisa, tá tudo bem também. Desde que isso não seja uma rotina, né? Porque aí deixa de ser planejamento, deixa de ser produtivo, né? Então eu gosto de dizer que rotina, para nós que temos esse valor de liberdade, traz ainda mais liberdade. Não é uma limitação, isso é uma ferramenta a mais para que você possa ser mais produtiva sabendo o que vai acontecer durante o dia, né? Até pra gente, né, traz essa segurança. Mas aí é o que você falou, a gente tem que ver, eu sempre bato nessa tecla de valor. Cada pessoa tem os seus valores, cada família tem os seus valores. Então, a gente precisa primeiro, acho que olhar para dentro, né, Daiana? Olhar para dentro e pensar, o que é importante para mim? O que eu valorizo? E daí sim você começar a ir pontuando essas coisas. Eu também tenho um valor de liberdade muito grande. Então, na minha cabeça, essa questão de rotina é muito complexa, porque prende, né? É uma coisa presa, uma coisa estática, e foi o que você falou. Eu não trabalho com horários, assim. Horário disso, horário daquilo, não. Mas de ritmo, sabe? Tem uma sequência de coisas que acontecem para que aquilo ali gere segurança. Tanto para mim, quanto para minha filha, para que as coisas venham fluindo, até para imprimir isso nela também, né? Ela é adolescente e ela vai precisar desse repertório quando ela for maior, quando ela tiver a casa dela. E eu queria te perguntar, Exatamente. quando você falou da manhã, isso eu acho muito importante. Eu estava escutando um podcast e ele falava eu não li aquele O Milagre da Manhã, não, porque eu sou uma pessoa muito noturna. O meu cérebro de manhã, ele ainda tá indo, sabe? De noite, não, eu tô no gás. Mas como eu sou uma pessoa muito noturna, eu não funciono dessa forma. E eu me conhecer e saber que isso é uma realidade para mim, já me ajuda bastante, que eu fico me cobrando menos com relação a essa questão da manhã. Mas, por exemplo, amanhã é amanhã. Eu acordando 7 ou acordando 4:30. É de manhã para mim. Então, como que a gente pode fazer com que o dia seja mais leve, o dia seja mais produtivo,
nessa primeira hora da manhã, sabe? Nesse momento que você falou que você acorda mais cedo, eu também gosto de acordar primeiro e ficar sozinha um pouco, fazer as minhas coisas que eu já tenho como rotina de fazer de manhã. E o dia que, desculpa, o dia que por algum motivo eu não consigo, o dia fica completamente estranho, fica truncado, fica pesado. Como que a gente pode fazer isso? Que o nosso dia seja melhor, mais leve, mais produtivo, quando a gente acorda, o que a gente pode fazer? Olha, novamente a gente volta para a questão da gente se respeitar, né? Igual você falou, você é noturna, eu já sou diurna. Então, cabe você entender como que você funciona e se o seu funcionamento está dentro de uma rotina do seu filho, porque vale pensar assim, ok, vamos nos respeitar, vamos nos conhecer. Mas qual é a rotina do meu filho também? Se você tem um filho que estuda de manhã e depende de você, talvez você precise ajustar o seu horário para que você consiga suprir e atender a necessidade do seu filho, que neste momento é a sua prioridade, porque ele sozinho não vai conseguir conduzir a manhã dele para que ele possa seguir o caminho dele para a escola. Ou até mesmo um offline, né, um online, né, em casa. Então, eu costumo dizer assim, quando você cria o hábito de acordar todos os dias no mesmo horário, isso também, o seu organismo e você já cria essa rotina e fica leve de fazer isso todos os dias, porque torna-se um hábito. O seu cérebro, ele não precisa mais gastar energia para que você cria essa situação de acordar todo dia às 6 horas. Se você já acorda todo dia às 6 horas e já é um hábito, isso já ficou automático. Então, isso passa a ficar mais leve na sua rotina e não é algo que você acorda indisposta. Você já tem aquele reloginho ali programado, tanto biológico quanto mental. Então, aquele momento ali já é prazeroso porque você já adaptou a sua rotina para isso. Mesmo você sendo noturna, porque se você tem filhos pequenos que dependem de você, você precisa ajustar de alguma forma. Mesmo que depois você volte a dormir e seu filho não está ali, e depois você mude a sua rotina dentro do que é mais confortável para você enquanto mulher, e não só como mãe. Mas eu acho que quando você cria um hábito, né, e dizem que pelo menos você precisa praticar isso por 21 dias para que se torne um hábito. Então, um hábito. Se você então quer começar a acordar às 6 horas, ou 5 horas, ou 4 horas, dentro do que é confortável para sua rotina, dentro do que é uma necessidade, às vezes é uma necessidade, não só o que eu gostaria. Você tem que se adequar, né? Então, às vezes não é só o que eu quero, e sim o que eu preciso fazer, né? Então, faça o que tem que ser feito. Às vezes não é só o meu querer, às vezes é fazer o que tem que ser feito. Enquanto mãe, muitas das vezes é fazer o que tem que ser feito. Então, já que tem que ser feito, vamos criar algo que fique confortável, criar uma rotina, um hábito, para que você possa todos os dias acordar às 6 horas da manhã, ter a tua rotina. É o seu ritual, eu falo, é um ritual matinal. Se você tem um ritual de acordar às 6 horas da manhã, se banhar, vai lá, faz uma oração, ou uma meditação de 5 minutos, ou 1 minuto de silêncio, ou preparar o café da manhã para a sua família. Às vezes as pessoas têm costume de sentar à mesa antes. Então, são rituais que são criados para que realmente o seu dia possa começar com mais leveza, com significado, para que todos possam se sentir pertencentes àquele momento ali. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, mas existe um ritual ali pela manhã para que o dia realmente possa ser mais produtivo e mais leve. Eu penso que é nessa linha, sabe, Tati? E faz toda a diferença, né? Gente, o dia que eu não consigo... Porque assim, eu tenho o meu ritmo. Eu acordo, bebo minha água, faço café, aí faço minha oração. É exatamente essa... né, o meu ritmozinho. E eu tenho que ter aquela hora ali, eu brinco que é o meu momento de lerdeza, para o meu cérebro acordar, porque senão o dia inteiro fica estranho. É impressionante, gente. Tentem fazer isso, assim, e mudar esse comecinho do dia que realmente faz diferença. E eu queria te perguntar, como que a gente pode fazer para incluir hábitos que sejam saudáveis na nossa vida? Tipo, se a gente... Tudo foi como você falou. O nosso cérebro, ele gosta de economizar energia. Então, se você começar a fazer uma coisa repetidas vezes, ele vai passar para a via automática. E aí você não vai precisar mais pensar. Você não precisa pensar para andar, você não precisa pensar para escovar o dente, porque são coisas automáticas que é outra via que o cérebro usa ascendente, e aí você vai começar a fazer sem pensar. Então, se você começar a mexer, por exemplo, acordar, pum, abrir o celular,
Se você fizer isso repetidas vezes, vai se tornar um hábito. Você não vai precisar pensar. Você vai abrir o olho e abrir o celular junto. E aí teu dia já começa daquele jeito, né? Então, como que a gente pode fazer para inserir, tirar um pouco desses hábitos que a gente está enxergando que não está fazendo bem para a nossa vida e inserir hábitos saudáveis tanto para a gente, pessoalmente, quanto para a nossa família? Porque tudo se reflete, né? Eu vi a Gisele Sim, são Bündchen um espelho, falando. né? É um espelho. São um Não, espelho. isso que eu vi a Gisele Bündchen dando uma entrevista falando que a Eu mulher adoro o canal eu dela. adoro dar o tom emocional da casa. Gente, quando eu vi essa mulher falando isso, eu falei, cara, é isso. O dia que a gente não tá bem, o filho chora, o marido encrenca, tudo parece que dá errado. E o dia que a gente tá bem, a gente é diferente. Realmente, a gente dá o tom emocional. Então, por isso que é importante a gente se cuidar. E hoje essa live aqui é pra mãe. Essa live aqui não É. é pra criança, não é pra tela. Porque eu penso que se a gente não ajustar os adultos, se a gente não ajustar a mãe, não vai. Não, você pode fazer consultoria, você pode fazer curso, pode fazer o que você quiser, que não vai. Olha, Tati, eu gosto de dizer o seguinte, que tudo está conectado, né? Tudo é energia. Então, assim, nós, enquanto mães, ainda temos um peso maior, porque é uma ligação muito forte, né? Nós, nossos filhos, por mais que os pais tenham peso, nós, mães, é uma ligação muito mais profunda e muito mais intensa, porque é uma ligação de corpo e alma mesmo, é uma ligação física mesmo, vieram daqui de dentro. Então, tudo está conectado, tudo é energia. Então, o meu estado de espírito, o meu estar ali, ele vai refletir tanto no meu filho, tanto na minha família. E tanto nos outros ambientes que eu estiver. Sim. Porque tudo é realmente energia, tudo está conectado. Então, e eu penso assim, em relação a criar hábitos saudáveis, quando a gente tem esses estalos, esses starts, às vezes tá num ritmo frenético, tá com uma rotina que não gostaria, vive uma vida que não quer, tá realmente no modo automático, mas num automático que não faz sentido, tá realmente com a autoestima baixa, autoconfiança abalada, trabalha no emprego que não gosta, e aí do nada quer mudar repentinamente a vida como se fosse da noite para o dia. E não é assim que funciona, porque você cria uma expectativa muito grande e você se frustra, porque a mudança ela é diária e ela precisa ser feita em pequenos passos. Não adianta eu fazer 10, colocar metas aí absurdas, colocar 10 metas e eu quero concluir todas em um mês, sendo que você sabe que não é possível. Então, acho que tem que começar com micrometas, micropassos. Primeiro, o que mais está me incomodando é tirar um minuto mesmo de reflexão e olhar para você, olhar para dentro de você, olhar para a tua família, olhar para a tua maternidade, olhar para o teu empreendimento, para o teu emprego, olhar ao seu redor. O que mais me incomoda? O que mais me deixa triste? O que mais eu realmente preciso priorizar? Eu acho que precisa começar pelo priorizar. Se eu priorizar é a minha saúde física, então, que tal começar a fazer algo que você gosta de fazer? Seja uma caminhada de 5 minutos, seja uma natação, seja uma meditação. Então, eu acho que são pequenos passos. E aí você vai adaptando isso para a tua rotina. Você vai inserindo até que aquilo vai se tornando um hábito. Feito isso, já está adaptada a isso, o seu corpo já está reagindo bem, a sua mente já está fluindo de uma forma mais automática, porque aquilo faz parte da sua vida, da sua rotina, está te trazendo benefícios, você está fortalecida. Vamos para o próximo passo? Qual é a segunda coisa que me incomoda e que eu posso melhorar? Porque à medida que a gente vai fazendo esses pequenos passos, você vai internalizando o que você pode fazer por você, você vai mudando a sua mentalidade. À medida que seu nível de consciência vai expandindo, os próximos passos vão ficando mais leves. E isso tudo vai fazendo sentido. E aí você começa a olhar com mais carinho para a sua vida e se respeitando. E a partir do momento que eu me respeito, todo o entorno, toda a minha rotina, ela fica adaptada ao que me faz bem. E não pelo que o outro quer, ou a rotina, ou a Matrix, eu gosto de falar, né? Esse mundo que a gente vive, virtual principalmente, essa cobrança em excesso quer. Então, acho que cabe a gente sair dessa Matrix por alguns momentos, internalizar,
se respeitar e dar pequenos passos. Dê pequenos passos e comemore cada vitória que você conseguir, cada mudança de hábito que você conseguir inserir. Porque a partir do momento que eu consigo fazer isso e eu trago esse espelho para minha família, de forma muito automática, os nossos filhos vão sentindo o reflexo disso, o nosso marido, né, quem é casado, as pessoas que convivem com a gente, vai sentindo toda essa energia e vai sentindo um desejo também de mudar. Porque não adianta eu querer que o outro mude, né, porque cada um tem o seu tempo e o seu ritmo. Mas se eu passo a ser exemplo, se eu passo a mostrar que é possível, de forma muito automática, aquilo ali vai energizando, sabe? E vai trazendo consciência para as outras pessoas também e um desejo também de querer mudar, né? Então, acho que a mudança, o querer tem que partir de mim, única e exclusivamente. E depois isso vai sendo refletido para o restante da família, principalmente para os nossos filhos, porque nós somos espelhos para eles, né? Se a gente está bem, eles vão estar bem. É o termômetro, né? Então, nós temos um poder, assim, muito grande em relação à saúde física e mental dos nossos filhos. Então, cabe a gente trazer essa responsabilidade também para nós e saber que tudo que eu faço, todo o meu comportamento, quem eu sou, quem eu desejo ser, vai trazer reflexos para a vida do meu filho, tanto enquanto criança, tanto enquanto adultos, né? Então, acho que é esse o caminho, assim, não é uma regra, tá? Porque cada um tem uma forma de enxergar inserir esses hábitos, mas é dentro da vivência que eu passo, do que eu estudo, faz sentido para mim ser nesse jeito, sabe? Uhum, perfeito, porque muitas vezes a gente também tem umas metas assim irreais, né? Tipo, vai emagrecer, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. Com uns hábitos totalmente. Aí o que que vai acontecer? Exatamente o que você falou. Não vou conseguir, vou me frustrar e dar aquela chutada de balde, né? Já que eu não consegui, deixa pra lá, não vou fazer mais não. E muitas coisas também, às vezes, é muito etéreo, né? Igual o concurso de Miss. O que que você quer? Paz no mundo. Aquelas coisas bem etéreas que a gente não consegue trazer para o concreto para ações práticas. Então é melhor você fazer, e isso eu aprendi muito com a fisioterapia, eu já sou formada há 15 anos, né? 1%, assim, às vezes é uma coisa mínima que o paciente evolui de um dia para o outro, ou de uma semana para outra, aquela pequena evolução, se ela for somada no final do ano, é uma coisa completamente diferente. Você vai estar em outro ponto completamente diferente daquele primeiro que você estava antes. Então, a gente tem que valorizar realmente as pequenas conquistas, porque elas que vão ser somadas para dar aquela coisa bem grandiosa que muitas vezes a gente espera. Não é uma coisa grandiosa de vez. São as pequenas coisinhas. Só que para a gente entender também, hoje é muito fácil, né, se distrair. O celular está aqui na mão o tempo todo. Então, uma coisa que eu percebo muito hoje é que as pessoas ficam tão distraídas no automático, em rede social, em vídeo e conversas de às vezes nem é muito produtiva, né? Bater papo, grupo, umas coisas bem que ficam sugando o seu tempo, que a gente não consegue fazer esse stop, dar essa parada. Não, peraí, deixa eu ver como que tá a minha vida. Acho que a primeira coisa é realmente você ter essa intenção, né, de parar. Não, eu preciso parar. Deixa meu celular aqui. Não vou ficar sendo absorvida por rede social. Rede social foi feita para absorver o nosso tempo, a nossa atenção e não deixar a gente prestar atenção no que importa, que é a gente, a nossa família, nossos filhos. Então, se você ficar com a sua atenção lá no que não vai te levar para um lugar muito legal. Tem que ter essa intenção mesmo de parar, de olhar para dentro e de ver, calma, o que que eu estou fazendo, o que está legal, o que não está legal, mas isso é uma decisão. Você tem que decidir fazer isso. E assim, decidir e agir. Não adianta só decidir também, né? Porque às vezes as coisas ficam muito no campo das ideias, né? Eu decidi fazer. Não puxa para ação e não vai ter resultado. Se você decidir, mas não agir, não tem resultado. E é muito desafiador nesse tempo que a gente está vivendo, né? As coisas parecem que vão sugando a gente. E se a gente deixar, igual o Zeca Pagodinho, a vida levar, não vai ter como. Quando você se der conta, gente, o tempo passa muito rápido. Quando você se der conta, seu filho já cresceu, seu filho já está morando casado ou morando fora. Aí você vai parar e vai olhar e vai falar, meu Deus, o que que aconteceu? E é isso que a gente não quer, né?
quando a gente chegar lá na frente e falar o que que eu fiz da minha vida. O que que, Exatamente. o que que eu produzi, o que que eu melhorei, o que que eu contribuí. Então, realmente, a gente precisa parar. Por isso que a tela, hoje em dia, eu estava falando isso ontem na live, a tela, ela ganhou um espaço muito grande na nossa vida. Ela começou a tomar muitas horas do nosso dia, sem que a gente fosse se dando conta, né? A coisa foi indo, a gente foi deixando, a gente foi deixando. E hoje tem pessoas que ficam 8 horas, 10 horas num celular. Pode ser para trabalho ou para as redes sociais ou o que quer que seja. Gente, 8 horas é muito tempo, o dia tem 24. Aí se a gente for considerar que 8 a gente está dormindo, já são 16, sobram quantas horas? Mais 8. Eu acho que você falou, né? A gente precisa ter esse olhar de perceber o seguinte, o tempo ele passa, né? E quando a gente se dá conta, já foi. Principalmente no olhar para a maternidade, né? A gente se vê num momento que a gente teve que migrar, né? Muitas pessoas tiveram que migrar o trabalho para o online, os estudos para o online. Então, de uma forma muito brusca, apesar da gente já ter vindo de uma evolução mesmo de tecnologia, de celular, de redes sociais, não estava tão intensa como a pandemia nos trouxe, Exato. né? Mas cabe também olhar e tirar proveito desse meio, de entender assim, ok, veio para contribuir, né? Porque graças à tecnologia estamos aqui. Mas será até que ponto é benéfico para mim? Quantas horas de fato eu preciso estar ali de forma que eu seja produtiva, seja numa live como a gente está agora, ou numa produção que precisa ser feita, né? Num planejamento, numa programação. Será o quanto que isso está contribuindo para o meu dia ser produtivo, ou quanto eu tenho me deixado ficar dispersa, porque é o que mais acontece, né? Você tá ali produzindo de forma muito efetiva e no meio do caminho você tem as dispersões. Então eu penso que quando você começa a entender qual caminho você quer seguir e qual que é de fato o teu objetivo de estar ali, fica mais fácil de você quebrar as distrações para que você realmente tenha um dia produtivo. Porque senão você fica num círculo vicioso de achar que está sendo produtiva porque você está ali na tela. Você mais procrastina do que de fato você é produtivo. Então, às vezes você pode ficar 1, 2 horas ali na rede social, na tela ali, e você ser muito mais produtivo do que ficar 10 horas, porque você não sabe os seus objetivos, você não sabe o que você de fato quer para a sua vida. Isso cabe também quando a gente transfere esse vício, né? Essa falta mesmo de percepção do que eu quero para mim, para a vida dos nossos filhos, porque você está tão dispersa, você é tão improdutiva, você procrastina tanto, que a hora que tem que fazer, você pega e faz. Mas aí o teu filho demanda uma atenção tua, aí o que você faz? Você dá um celular para ele, ou bota para assistir uma televisão, para que você consiga produzir, sendo que você tinha aí um tempo. Um período que você poderia estar produzindo, que seu filho não estava ali, você deixou de produzir, a hora que teu filho está, você resolve fazer. E aí, para você compensar isso e para não tirar a culpa que não está dando atenção, você dá um celular na mão da criança. E aí você vai criando um círculo vicioso também, e cada vez mais esse vínculo familiar, ele vai se distanciando. E aquela atenção, aquele estar presente, eu falo muito sobre isso, tempo de qualidade, quantidade de tempo, né? A gente vai perdendo essa qualidade, porque a gente não traça um caminho, um objetivo, a gente não sabe exatamente o que eu quero para mim. Será que vale a pena mesmo eu ficar mais na rede social do que conectada comigo, conectada com o meio que eu estou, conectada com a natureza, que isso te traz equilíbrio também, conectada com nada, de fazer nada, de só se permitir silenciar a sua mente para que você possa realmente ter insights que tenham mais significado, sabe? Porque se você botar aquele aplicativo de ver quantas horas você fica, você fica horrorizado, assim, de perceber o quanto que você perde tempo com as redes sociais. Não que elas não sejam importantes, eu acho que hoje fazem parte da nossa rotina. Mas até que ponto, em excesso, isso é produtivo, isso me traz benefícios, principalmente para a vida dos filhos. Eu falo porque, assim, a Maria Luísa, a gente não tinha televisão até pouco tempo, nós ficamos 2 anos sem uso assim, de televisão mesmo, e não temos televisão aberta. E a gente
eu supro isso através da leitura, porque a Maria gosta, então a gente, do brincar, é algo que também não foi da noite pro dia, é um processo. Existem muitas críticas externas, você cria sua filha numa bolha, como pode ela não usar celular, como pode ela não ter televisão, como pode... Tá tudo bem, eu respeito todo mundo, mas é o formato de vida que eu quero que ela tenha. Eu quero que ela se conecte com ela, eu quero que ela brinque, eu quero que ela seja criativa através do criar. Fora essas redes sociais, fora a televisão, que é um consumo exagerado de informações que não contribuem nada para a nossa vida. Muitas vezes, tá? Claro que algumas outras informações são muito importantes de ensino, de tecnologia, de trazer a gente para uma facilidade que a gente tem hoje. Mas eu acho que vale a gente definir tempo também para isso, sabe? Quanto tempo eu vou deixar o meu filho, se eu vou deixar, quanto tempo ele pode ter acesso a essa tecnologia e tirar esse momento dele do brincar, do ser criativo, da leitura, do experimentar, de ser ocioso ali, aquele momento de ociosidade que faz ele pensar, ele ser criativo, aquele ócio criativo que a gente fala. Se ele está o tempo inteiro na tela, se ele está o tempo inteiro na televisão, como ele vai ter esse momento, né? Então, assim, eu acho que existem outras maneiras de nós, mães, podermos trabalhar, sermos produtivas, sem que nossos filhos precisem ficar quietos através de um celular ou através de uma televisão. É preciso também criar esses hábitos com os nossos filhos. Vai ser difícil? Vai, porque o mundo lá fora, né, ele está nesse formato. Então, fazer a criança entender que ela não pode e o outro pode, também é um processo. Que cabe a nós, mães, dar o exemplo, porque não adianta eu ensinar para ela se eu estou o dia inteiro no telefone. Sim. E assim, teve um dia, até interessante falar sobre isso, teve um dia que a minha filha... faz mais ou menos uns 3 meses, ela falou pra mim, e eu tava numa pegada de live constante, de ter que aparecer, né, porque eu tava ausente, então todos os dias eu tinha que aparecer com muita frequência, e ela um dia à noite falou assim pra mamãe, mãe, eu olho o seu celular, eu vejo ele um monstro bem gigante que vai me comer, olha isso. Então assim, aquilo dali me fez assim, nossa, olha como ela tá vendo o meu uso da tela, né. Então, quanto isso interfere, às vezes os filhos não verbalizam, mas isso trazem danos para eles. Então, cabe a gente ter essa percepção, quanto que o uso do celular na nossa rotina familiar está trazendo benefícios. O quanto eu estou deixando de estar presente, ter tempo de qualidade com o meu filho, porque eu estou viciada no celular, nas redes sociais, tem que aparecer toda hora. Então, acho que vale a gente perceber e entender que tudo é uma questão de equilíbrio, né? E principalmente para os nossos filhos, eles são tão pequenos, não são eles que decidem que querem ficar, somos nós que decidimos, né? Com certeza. Mas ele já é viciado, mas em algum momento você deixou ele ser, né? Então traz essa responsabilidade enquanto mãe e de alguma forma tenta substituir isso por alguma outra ferramenta, alguma outra atividade que faça ele aos poucos se desprendendo disso, porque é possível mudar, sabe? É o primeiro passo, é o que você falou, é agir, né? Então acho que isso começa a fazer mais sentido também. Com certeza. E a gente, tudo, gente, as crianças, eles aprendem pela observação e pela imitação. Então não adianta você virar e falar, meu filho não vai usar celular, meu filho vai ter um uso equilibrado, se você não tem, se você mesmo não tem. Tem que passar pela gente, por isso que assim, é trabalhoso muito, porque a gente tem que fazer para poder falar para eles fazerem. Que aí a gente falando e eles olhando, aí eles vão fazendo. Ontem eu estava até falando também na live uma frase que eu achei muito legal, que eu estava estudando. Eu tenho estudado muito, né? Porque muda, todo dia é uma coisa nova nessa questão de tecnologia, então você tem que estudar direto. E aí eu li uma frase que o celular, ele tá aproximando quem tá longe e afastando quem tá perto. Eu bato muito nessa tecla de conexão de família, porque faz assim, muito sentido. Não tem lógica você estar com seu filho do lado e conversando com a sua amiga que mora em Brasília. Não tem lógica, sabe? Não que a gente não tenha que conversar com pessoas que estejam longe, não é nada disso. Eu sou a favor do uso consciente, equilibrado e saudável da tecnologia, porque ela é uma ferramenta ótima. A gente não estaria aqui conversando se não fosse ela. Então, o meu valor é esse. Não é abolir, mas é saber usar de forma equilibrada, saber usar de forma que seja benéfica para você. Não te desconectando da sua família, te desconectando de você,
te sabe? fazendo Te refém, né? alienando. O exagero te deixa Exatamente. refém, né? Isso te tira a sua liberdade, Porque né? aí quem vai te controlar? É você ou é o seu celular? Muitas vezes é o celular que controla a gente. É. Sabe? A gente fica tão preso ali, tão absorto ali. Nossa, eu vi um memezinho que a moça tava no celular e o rosto dela tava colado, assim, fundido com a tela. Porque quando a gente tá muito tempo no celular, assim, que a gente tá realmente ali, parece que suga a gente mesmo, né? A gente esquece as coisas que estão ao redor e realmente fica preso ali. E aí eu queria até te perguntar isso. Como que a gente faz para ter esse start? A pessoa tá ali no meio daquilo ali, zero, automático total. Automático, rede social, deixando a vida me levar. Como que a gente consegue fazer para ter esse start? É, Olha, a gente. Pode Tati, falar. eu vejo muito que esse excesso, tudo em excesso, eu vejo que é uma fuga, sabe? São fugas que a gente busca como bengalas ali, para, de alguma forma, suprir algo que está em falta na gente, sabe? Então, quando a gente está num uso exagerado da tela, né, ou de qualquer outra coisa, qualquer outro vício, né, seja ele qual for, não só do uso do celular, a gente precisa olhar para dentro e perceber o que está em falta em mim, né? Por que eu quero tanto essa fuga, né? Porque quando você passa muito tempo no celular, né, nesse caso é o tema aqui, podendo estar tendo contato com outras pessoas, podendo estar fazendo outras atividades, mas eu preciso estar ali, né? Você e o celular apenas. O que eu quero suprir através disso, né? Então, acho que vale as perguntas. Por que eu sou tão viciada de estar conectado o tempo todo nas redes sociais? O que eu busco? Qual é essa busca? Não é algo só na aparência, é algo mais profundo. Vale uma reflexão mais interna, de você olhar para dentro de si e se fazer essa pergunta. O que está me fazendo falta? O que eu preciso fazer para suprir isso, para que eu esteja conectada comigo, para que eu não precise mais de bengalas, né? Porque esse é uma bengala. Então, eu acho que quando você... Primeiro precisa perceber É, que você está tendo esse tempo excesso, né? demais. Às vezes, só o outro falar não é o suficiente. Às vezes você vai perceber por consequências ruins, ou por uma insônia, ou por uma irritabilidade, ou por procrastinação em excesso, ou você realmente está sempre isolada, longe das pessoas. Algum sinal, em algum momento, você vai perceber. Pode ser que você leve tempo maior para perceber, tem pessoas que levam tempo menor, mas em algum momento é preciso ter esse olhar com mais cuidado para entender por que eu estou exagerando em determinada situação. Porque tudo é equilíbrio, né? Se eu não tenho equilíbrio, alguma coisa está em falta, né? E o que é que está em falta? Então, cabe realmente ter esse momento de pausar e olhar para dentro de si. Eu participei de agora de um final de semana de um retiro espiritual onde não podia usar o celular. Que delícia, hein? E aí muito gostoso, mas no primeiro dia é bem desafiador quem tem filho Abstinência. Aham, principalmente. E aí aham. você olha para... Mas aí quando você se vê numa situação que você é obrigada ou não usar, você olha assim, nossa, como vai ser? Até você sentir e se perceber que é possível, você pode se conectar somente com você e com outras pessoas, com o que está ao seu redor, você pode apreciar de forma verdadeira e pura o que está ao seu redor, porque muitas das vezes no nosso ritmo frenético de estar sempre dentro de casa, que é o que o nosso cenário atual está em casa, e a gente tende a buscar as bengalas ou da televisão ou da rede social, você esquece de perceber o todo, você esquece de perceber quem você é. Você consegue, Verdade. deixa de perceber a simplicidade das coisas. E a vida vai passando, vai passando. Quando você vê, já passou um ano inteiro, o que você fez? Aí você faz o quê? Coloca a culpa na pandemia. E não é a pandemia a culpada, somos nós que precisamos ter um olhar com mais carinho para nós. O que de fato é importante, sabe? E eu acho que esse desconectar traz para nós muitas reflexões do que eu sou, do que eu quero ser e do que eu posso ser ainda mais, sabe? Então, eu acho que vale se perguntar o porquê eu preciso ficar tanto tempo numa rede social. O que eu quero provar? O que eu quero buscar ali? Será que eu vou encontrar as respostas nesse formato?
me comparando, né? Porque muitas das vezes é o que acontece. Você quer se espelhar em pessoas que você nem conhece. Verdade. Você quer se espelhar, quer fazer coisas que não fazem sentido para você. Você só quer fazer porque estão fazendo. Então, cabe tirar esse momento aí de pausa, de se olhar com mais cuidado e entender de fato quais são as suas necessidades, o que que você busca e o que que você pode fazer para reduzir. Às vezes tem pessoas que já estão viciadas, então também é um processo lento que às vezes diminui 30 minutos, diminui 20, outras pessoas vão precisar de auxílio terapêutico, né, para conseguir de fato fazer essa migração, e tá tudo bem, respeite isso, porque às vezes a gente não consegue mesmo sozinho. É um vício. A tela solar, a tela hoje digital é um vício, e que ela precisa ser encarada como tal, né? E para você sair desse vício, você precisa de, primeiro, você identificar que você está nesse vício, segundo, querer, e terceiro, agir, né? E aí, através desse agir, buscar, eu preciso de ajuda, não, eu consigo sozinho, e caminhando para esse processo, sabe? Porque é possível. É doloroso, vai doer, vai mexer em muitas questões internas, mas são necessárias a gente passar a entender que momentos de ociosidade, momentos de silêncio, momentos de contemplar o nosso entorno são necessários para uma evolução mesmo enquanto pessoas, sabe? Enquanto seres humanos, porque a vida vai passando e ela não volta mais, sabe? Verdade. É agora aqui, é esse momento aqui. Se eu não vivenciar isso agora, amanhã ou daqui a um minuto, eu não consigo mais viver, sabe? Cada dia é um dia menos, né? Não é um dia a mais, é um dia menos. E ter esse entendimento do tempo, ele é muito libertador, né? Que você acaba começando a olhar para outras coisas. Só que tem pessoas que realmente ficam tão envolvidas naquilo que você pode falar, o humor da pessoa está completamente alterado, ela não consegue dormir, não se alimenta, faz tudo e não percebe, né? Isso é que é o mais dolorido. Não. Você vê, a pessoa tá lá envolvidaça até e não tá percebendo. A coach para empreendedores aqui botou uma pergunta. Juliana. Juliana, quais são as suas dicas para tornar a rotina mais saudável nesse período de pandemia, respeitando as necessidades da criança enquanto criança? É exatamente o que a gente até falou agora há pouco, né? Vale entender o seguinte, qual que é a minha rotina enquanto mãe, né, dentro do que eu faço de trabalho, para adequar a rotina também do meu filho, né? Porque a gente não pode deixar de manter a nossa rotina de trabalho, a nossa rotina de bem-estar, para que a gente consiga ter energia para cuidar dos nossos filhos. Porque se eu não estou bem, como eu vou fazer o meu filho estar bem, né? Então, acho que o primeiro passo é olhar primeiro para a minha rotina de bem-estar, de cuidado meu, comigo, né? Para que eu consiga ter energia suficiente para conseguir suprir a necessidade e a atenção do meu filho. Então, dentro dessa rotina de autocuidado, de se respeitar, de bem-estar, de saber que eu tenho uma rotina também de trabalho, eu vou adaptando a rotina do meu filho. Igual você falou, igual ela falou, da questão das necessidades. Então, hoje a criança tem a rotina dela de escola, seja de online ou seja presencial. Então, assim, dá atenção para que esse momento aconteça de forma saudável para a criança, você apoiar, você estar presente ali, né? Seja no online, seja no presencial, para a criança se sentir segura e realmente trazer todas as necessidades para aquela criança, seja das refeições, seja do tempo de qualidade, seja do seu tempo de estar ali conectado com aquela criança, ouvindo as necessidades dela, podendo brincar. Eu sei que eu tenho essa dificuldade, principalmente, de estar sentada ali brincando. Tá, mas dentro de uma brincadeira que também é confortável para você, o que você consegue fazer? É um dominó? É um jogo? É brincar de boneca? É amarelinha? Desde que supra a necessidade do seu filho do brincar e que supra a sua necessidade também de estar ali presente, mas que também seja confortável. Eu acho que tem que ser confortável para ambos, né? Uhum. Não é só porque é meu filho que eu tenho que fazer o que ele quer. Não. Tem que ser confortável para mim também, que se aquilo não é confortável, deixa de ser agradável. Uhum. Então, eu acho que a rotina ela tem que ser muito baseada no todo, sabe? E é claro, igual a gente falou, respeitando ritmos, porque cada família tem seu ritmo, né? E para ser saudável, eu acho que tem que ser bom para todos. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o meu filho, Com certeza. né? E para entender isso,
cabe eu ouvir o meu filho. Ah, ele é criança, ele é muito criança, mas ele tem sentimento, ele tem decisões, ele tem desejo, ele tem vontade. Então, eu acho que o primeiro passo é, dentro do que está confortável para você, ouvir o seu filho, dê voz a ele. Porque às vezes ele vai dizer para você que ele só quer que você fique grudadinho com ele juntinho. Ou às vezes ele só quer assistir um filme, ou às vezes ele só quer que você faça uma caminhada. E às vezes você acha que é algo exagerado, algo que você não vai conseguir fazer. Na sua mente você vai pensando milhões de coisas, mas escuta seu filho, né? Ele vai te dar respostas muito mais simples e fáceis de serem feitas. Verdade. E aquela rotina mãe e filha ali, dentro de uma pandemia, que é algo surreal mesmo, né? Apesar de ter trago muitos ensinamentos, são muitos desafios, né? Ainda mais ter que ficar em casa. Mas escute, dê voz ao seu filho. E é dentro desse ouvir, essa escuta, né? Transforme aí uma rotina que fique confortável para todos, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o se doar, o escutar, né? Sim. Eu acho que é isso. De mão dupla, né? E uma coisa assim que eu sempre bato na tecla também, tempo de tela é o tempo que sobra. Você tem que cumprir as atividades essenciais, tanto suas quanto do seu filho, de socializar, de brincar, de estudar, de beber água, de dormir, de fazer atividade física, de fazer uma refeição saudável. Essas atividades essenciais, elas têm que estar sendo cumpridas. Aí, e isso já traz muito para a prática, né? Porque aí você começa aquilo que a gente falou da organização. Você começa a organizar as coisas. Ah, não, poxa, eu não posso esquecer, meu filho tem que fazer atividade física. Aí você vai encaixando. Meu filho tem que brincar, meu filho tem que se socializar. Você vai encaixando e aí a coisa vai ganhando mais corpo. A coisa vai ganhando mais... Eu sou muito prática, sabe? Então, coisas que se falar muito etéreo assim, eu não consigo nem visualizar. Eu tenho que trazer para o concreto e colocando aquilo ali, arrumando, e aí eu vou conseguindo executar. E cada um tem que entender como que é também, né? Se você entende o etéreo e consegue aplicar aquilo, maravilha. Mas se você não consegue, começa a fragmentar e trazer para pequenas coisas, né? Para poder conseguir fazer um todo. Você falou uma coisa interessante mesmo, aí. Não, pode concluir. Não, pode falar, pode falar. Você trouxe algo muito interessante mesmo, assim, né? Porque cada um funciona de uma forma, com certeza. Mas a partir do momento que você teve aquele processo da escuta, do entender como é seu ritmo, vale usar alguma ferramenta, seja no papel, seja no computador, seja em aplicativo, você trazer isso de forma realmente escrita, palpável e visível. Porque aquilo ali vai te dar teu norte. Porque não adianta você ficar com a rotina na sua cabeça, porque a cabeça, você faz 1000 coisas durante o dia. E você pode esquecer, ou você pode se sobrecarregar de informações. Então, para facilitar e para que seu dia seja mais produtivo e mais organizado, traga isso para um formato, para uma ferramenta que fique confortável. Eu coloco mesmo na geladeira a nossa rotina de horário, e eu fiz uma unificada. Tem gente que gosta de fazer separada. Eu fiz unificada porque eu sei a sequência, né? Então, o horário da Maria com o meu horário, eu consigo visualizar desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme exatamente cada passo nosso ali. E eu vou dando ok nas coisas que eu estou conseguindo concluir. Então, tem pessoas que nesse formato funcionam melhor e fica muito mais produtivo. Você sabe o que está acontecendo e você sabe o que tem que fazer no próximo passo. Ou através do celular, ou colocar a sua rotina e a rotina do seu filho e vai monitorando aquilo dali, sabe? Porque isso vai te trazendo um norte, vai te trazendo direção. Você sabe qual é o próximo passo, independente do que tua mente ali vai te enganar, porque às vezes você está cansada, às vezes a criança está chorando, aí você está fazendo a comida, o telefone está tocando. Então, são N necessidades, N situações que acontecem durante o dia e que se você não coloca isso de forma prática, né, e visível, você pode se perder. E aí a produtividade vai em nível zero e você começa a procrastinar, porque aí você começa a ficar frustrada que as coisas não estão acontecendo do jeito que você imaginou, só mentalmente, e aí você perde realmente seu foco, né? Então, usa alguma ferramenta, assim. E se você não tem o hábito de usar qualquer tipo de ferramenta, experimente, né? Eu acho que vale sempre experimentar algo novo, Com vivenciar, para depois dizer se consegue ou não. Porque muitas pessoas têm uma crença de falar, eu não consigo, eu não sou organizada. Que tal começar a mudar? Eu não sou organizada, mas eu estou em processo de ficar organizada, né? Eu quero ser organizada. Então, é um processo também de mudar crenças, né? Que estão muitas vezes ali nos limitando de ser algo, de ser realmente pessoas melhores, né, nesse nível de evolução. Então, mudar um pouco essa questão, mudar essa crença e experimentar algumas coisas novas. Que seja uma delas
usar uma agenda, usar um papel ali que você consiga colocar visível. Experimente pelo menos aí uma semana e você vai sentir essa diferença aí, né? E vai se sentir muito mais organizada e produtiva no seu dia. E aí, quanto mais você vai conseguindo resultado, mais. É igual academia, né? Você começa lá, vai na força do ódio, né? Que eu costumo brincar. Só que quando você vai vendo o resultado, você vai vendo, poxa, tô mais forte, meu joelho parou de doer. Poxa, eu tô me sentindo melhor, tô me sentindo mais. Aí, conforme você vai vendo os resultados, você vai começando a tomar gosto e aquilo ali vai se retroalimentando. Aí você cria o hábito. E é Isso muito aí. interessante, né? Porque, assim, é simples. A mecânica da coisa é muito simples. O negócio é aplicar, né? O negócio é você É conseguir começar, eu acho que é dar o decidir primeiro começar. passo. Isso aí. Exatamente. É sair da A questão está no inércia. primeiro passo. Isso. Quando você tá na Isso aí. inércia, é o mais difícil. Porque é física, né? Um corpo que tá em movimento, ele tende a continuar em movimento. Que tá parado, tende a continuar parado Vai se não ficar tiver uma força parado. externa. Já é um Então, empurrão. tem que ter uma força externa para começar. E no caso, essa força externa vai ter que ser a tua decisão. A tua Isso. força de vontade de querer mudar. De querer fazer diferente do que você tá vivendo. O que vai te impulsionar, eu acho que é até essa insatisfação, né? Poxa, não tá legal a minha vida. É, isso E aí. aí você tem que pegar essa energia de não tá legal para que te dê força para você conseguir andar. E não Isso ficar aí. na autocomiseração. Ah, não tá legal, que droga, eu sou assim mesmo, é horrível. Gente, É, habilidades a gente aprende e desenvolve. sim. Ninguém nasce. Claro que existem pessoas que nascem super organizadas e tal, é muito natural. Mas para quem não é natural, a gente pode desenvolver. As Sim. habilidades, elas são desenvolvidas. Você vai ter um pouco mais de trabalho, digamos assim, do que quem já nasce organizada? Com certeza. É igual, eu sempre falo que a disciplina supera o talento. Se você for uma pessoa disciplinada, você vai conseguir chegar num lugar você vai conseguir chegar mais longe do que uma pessoa que tem o talento, mas que não tem a disciplina para desenvolver aquele talento. Exatamente. E assim, Né? eu posso dizer, eu sou o exemplo vivo dessa transformação. Como eu te falei, eu sempre fui muito ativa, assim, muito disciplinada, muito focada. Mas eu deixava muito no modo automático, né? E eu percebia que eu gastava muita energia para fazer determinadas coisas. A partir do momento que eu tomei consciência e eu me permiti realmente a querer melhorar essa habilidade de ser organizada e ser produtiva, sair desse papel de vitimização, de procrastinação, e entrar no papel, não, eu tenho que tomar as rédeas da minha vida, eu não sou organizada, mas eu quero ser. Então, você faz um movimento mesmo, como você É. falou, de sair dessa inércia e dar o primeiro passo, e você começa a desenvolver essa habilidade. Quando você vê, você já é uma pessoa organizada, e você fala, nossa, Que como eu bom! vivi tanto tempo não sendo organizada, né? E aí você olha para trás e fala, nossa, olha quanta energia eu desperdicei, porque eu não era organizada. Então, eu acho que quando você cria essa habilidade, você passa a viver dentro do que você desenvolveu, você não consegue mais viver sem. E você Verdade. ganha tempo de vida sendo organizado. Eu brinco assim, quando a gente é desorganizado, a gente é desorganizado com o nosso carro, com o nosso filho, com a nossa casa, com tudo. E quando você cria essa habilidade de ser organizado, você passa a ter um olhar até do arrumar a cama e você percebe quanto isso faz Faz diferença no seu diferença. dia, sabe? Faz. Impacta profundamente na sua produtividade, na sua energia, na sua organização. Então, acho que cabe, talvez, dar o primeiro passo, arrumando a cama, né? Sim, pequenas coisas, né? Eu acho que é dar o primeiro passo, sem cobrança, né? Eu acho que a gente só tem que sair da posição de se De... culpar o tempo todo Sim, e a cobrança exagerada. É entender assim, ó, para minha vida ficar leve, se eu der esse primeiro passo, se eu começar a ser organizada, eu vou ter mais energia, eu vou ter mais tempo e vou ser mais produtiva. Ponto. Então eu vou fazer isso. Amanhã faz mais alguma coisa e assim você vai um dia de evoluindo cada vez. quando você vê, você já é uma pessoa organizada. A Juliana perguntou aqui se existe algum estudo que defina a quantidade de tempo saudável para o acesso, né? Considerando quem trabalha online. Juliana, quem trabalha online não tem muito para onde correr, né? Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Agora, o que que você vai fazer com o teu tempo offline é que vai determinar essa questão. Por exemplo, você vai sair do seu trabalho, que é online, e vai continuar na rede social? Ou você vai sair, vai fazer uma atividade física, vai brincar com seu filho. Então, aquelas atividades essenciais que eu falei das crianças, elas servem pra gente. Eu brinco que todo o meu Instagram serve pra mãe.
Você pode aplicar na sua vida primeiro, depois você aplica no seu filho. Então, aquelas atividades essenciais de beber água, de fazer atividade física, de socializar, nós somos seres humanos que necessitamos disso. Então, nós necessitamos desde pequeno. Então, serve pra gente. Você tem o que vai definir se tá saudável ou não é se você tá preservando essas coisas que você tem que fazer para que você tenha uma vida saudável. Então, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Então, o que não é trabalho define essa questão de, eu quero mexer na rede social e tal. Define o horário, né? Assim, tipo, meia hora. Eu tenho meia hora por dia para ficar aqui navegando no Instagram, por exemplo. Então, isso já vai te dar um norte. Fazer as coisas com mais presença, né, Dayana? Fazer as coisas com mais intenção, muda teu jogo. Muda Com certeza. completamente você fazer as coisas com presença. Sabe, pera, calma, deixa eu ver. O que eu tô fazendo, onde eu tô, sabe? Se sentir, parece meio etéreo, mas não é. É muito, muito prático, é muito físico essa questão da presença. Verdade. E ela perguntou também, muito interessante, que realmente quando aprendemos a nos organizar, deixar de se organizar nos tira totalmente da rota. É, verdade. É aquilo que você falou. Você entrou lá naquele modo de organização, de economia de energia, teu cérebro vai adorar, né? O cérebro adora economizar energia. Se você usar isso pro teu bem, você vai longe. Aí quando acontece alguma coisa que te tira daquilo, já dá aquela balançada, igual acordar e ter a sua rotina e o dia que você não consegue fazer. É o que a gente estava falando da expectativa e frustração, né? Então, acho que Exato. vale você alinhar muito o que você quer, né? Como você trouxe agora das responsabilidades offline. O quanto você está disposta a estar presente de verdade para você, para o seu filho e para sua família. Eu acho que a pergunta ela tem que ser inversa. Quanto tempo você quer estar na tela, na rede social e focada para o seu trabalho? O quanto é importante para você isso? O que é mais importante? É mais importante a sua família, o seu bem-estar ou o seu trabalho? Então, assim, vale, através dessas perguntas, dos porquês, definir prioridades. E, através das prioridades, você moldar a sua rotina, o seu ritmo de vida. Porque para você pode ser a carreira, mas para mim pode ser minha filha. No meu caso, é minha filha. Então, tudo meu gira em torno das decisões de tempo ou o que eu vou fazer baseado nela. E baseado no que eu quero para ela, eu identifico o seguinte: para que eu cuide dela, eu preciso estar bem. Então, o que eu faço? Primeiro eu me cuido, me revigoro para conseguir atingir as necessidades dela. Então, e depois vem o meu trabalho. É muito importante para mim, sim, mas é preciso definir prioridade. E às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Mas eu gosto de tudo. Ok, podemos gostar de tudo, mas alguma coisa tem que ser prioridade. Para que você possa definir o foco ali para tomar as outras decisões. Não que você vai deixar de fazer, né? Você não vai deixar de fazer, você vai fazer, muito bem feito. Mas de forma consciente. Eu acho que quando você tem consciência do que você está fazendo, fica leve. Se é 12 horas que você tem que ficar no online, tá consciente isso? Ok. O problema é quando você não tem consciência do que você está fazendo. Você está fazendo por fazer, porque tem que fazer. Não, não tem que fazer. Tem que fazer porque tem um propósito, tem um objetivo. E através desse objetivo você vai adaptando e vai organizando para que aquilo ali aconteça e os resultados aconteçam, né? Eu acho que é isso. Nossa, adorei, amei a nossa live, assim, muito também. Muito conhecimento, né? Porque assim, eu acho que tudo começa na gente, né? Se a gente não começar, a gente não consegue, gente. A gente vai se frustrando, a gente vai procrastinando, a gente vai. E cada vez a vida vai passando e a gente não vai conseguindo fazer o que a gente queria. É verdade. Entender o momento e valores individuais. Cada pessoa, uma necessidade específica e prioritária. Exato. A gente tem que estar presente. A gente tem que estar aqui, onde a gente está. Eu tenho que estar aqui conversando com você, presente, prestando atenção no que... O que é estar presente, gente? É prestar atenção no que eu estou fazendo. É focar a minha atenção naquilo que eu estou fazendo naquele momento. Não é fazer, eu estou aqui, mas aí eu estou conversando com meu filho, porque o nosso cérebro, ele não pega e dá o mesmo... como é que eu vou explicar? Ele tem um tanto de atenção. Ele vai dividir. Então, você não vai estar com atenção plena em nada. Você não está presente. Você não vai estar presente. Então, para você estar presente, você tem que fazer a coisa fazendo a coisa. Você tem que estar prestando atenção no que você está fazendo. Você não pode pegar a sua atenção e dividir para várias coisas. Dividir
Você tá no celular brincando com seu filho, você não vai estar presente com seu filho. Isso aí, eu ia E falar nem isso, presente no exatamente. celular respondendo a mensagem. Você vai estar respondendo a mensagem no automático, que talvez fosse uma coisa que precisasse da sua atenção, aquela resposta também, porque nem sempre o WhatsApp é bater papo, a gente resolve coisas, a gente trabalha. Então, faça uma coisa de cada vez, tenha atenção, tenha presença no que Plena. você está fazendo, para que aí você consiga fazer tudo bem. Divida seu tempo, né? Então, eu Senão quero. não faz nada bem, né? Porque Não, quer não fazer faz tudo. nada direito. Porque a gente, como mãe, a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, né? E não necessariamente precisamos dar conta de tudo. Você falou algo muito importante, assim, a atenção plena e o foco. Eu acredito que quando a gente está de maneira presente, focada, seja tomando um banho, tá? Às vezes a gente acha que é algo corriqueiro, mas não. E seja de fato ali, seja presente de corpo e alma e coração. Eu acredito que uma mensagem não respondida na mesma hora não vai ter, claro, tem coisas que são mais urgentes, mas eu acredito que não faça diferença. Se você está com teu filho, esteja com seu filho. Se você está no seu momento off, esteja no seu momento off. Se você está dedicada no seu trabalho, esteja dedicada no seu Exato. trabalho. Não queira fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não precisamos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo só porque Não somos funciona. mães. Não é Podemos fazer assim. uma coisa de cada vez e tá tudo bem, né? Eu acho que me traz muita agonia quando eu vejo aquela imagem com a mãe, com um monte de coisa, Cheio de meio que mão, né? malabarista. Gente, não precisa ser assim, sabe? Eu não vou ser uma boa mãe só porque eu sou uma malabarista. Não, eu sou uma boa mãe porque eu tenho consciência da minha maternidade, tenho consciência de quem eu sou, quem eu quero ser, eu tenho consciência do meu caminhar, eu sei para onde eu quero ir. Isso é nível de consciência. Então, isso é maternidade leve, é maternidade consciente, é amor próprio, é saber o que eu quero, sabe? São Eu acho que tá muito escolhas, né? nesse. Saber que eu estou fazendo o que eu Exatamente. escolhi fazer. Tá muito. E tá tudo Exatamente. bem. Se você escolheu a sua carreira como prioridade, ok, é a sua escolha. Se você Isso aí. escolheu Assuma outra as coisa. consequências dela, exatamente. Exatamente. Mas é a sua escolha. O que a gente tem que ter é essa consciência de escolher. Não de deixar ser escolhida, né? Não deixar a vida É, levando e escolhendo. Não, você tem que parar e você tem que escolher e assumir, como você falou, as consequências, tanto boas quanto ruins, daquela tua escolha. Mas esteja consciente, né? Esteja fazendo presente, esteja fazendo, prestando atenção. E a gente não foi feito para ser multitarefa, gente. Isso é um mito. não, é. Mãe, a Pra quê? mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, não Não, consegue, pre... não. não, e não sai perfeito, né? Alguma Não coisa sai. fica. Porque a tua Não atenção fica não está plena em 100%. nada. Você está fazendo um monte de coisa meia boca. É melhor você fazer uma direito do que fazer várias meia boca. Então a Exatamente. gente precisa refletir muito isso. Olha, adorei nosso Ah, eu também. papo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada por ter passado tanto conhecimento pra gente. E muito obrigada a todo mundo que esteve aqui também, gente, essa hora da manhã, aprendendo, né, junto com a gente. E pode dar as suas considerações finais. Eu quero agradecer, Tati, pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você. Te acompanho e te admiro como profissional. Eu acho que é um Obrigada. tema que tem que ser falado, sim, com mais frequência sobre essa questão da tela, sobre a questão de estar presente, essa questão da gente falar da maternidade consciência, das escolhas. Assim, você realmente é bem inspiradora. Eu acho que tem que, sim, ter mais voz, falar mesmo, para que traga consciência para as pessoas. Foi um enorme prazer estar aqui nessa manhã, que bate-papo leve, gostoso, né? Flui com o Muito bom. coração, flui com a nossa jornada, né? Eu acho que isso faz sentido, porque quando a gente traz a nossa jornada, a troca, ela é muito enriquecedora, né? Porque a gente passa pela transformação, a gente não está só querendo contribuir, a gente é o reflexo da nossa Verdade. transformação. E que isso possa inspirar outras mulheres, outras mães, para que se unam, para que se fortaleçam, para que realmente dê o primeiro passo, para que tenham consciência de quem são, de quem querem ser, que tenham leveza na maternidade e que tenham realmente leveza no caminhar, sabe? Que possam se permitir momentos de conexão consigo mesma, com o teu filho, com a tua família, com estar presente plenamente, sabe? Isso faz muito sentido. E eu quero agradecer também a Ju, também, que está aqui. Ela é minha mentora, ela fez parte desse meu processo de evolução, principalmente de organização e produtividade. É uma pessoa que faz muita diferença na minha vida. Então, gratidão pela contribuição também. E a todas as mamães que participaram. Desejo um dia lindo aí, com muita luz, muita energia e coisas boas para todas.
Ai, que Beijo, lindo. Tati. Mais uma vez, Muito gratidão. obrigada. Beijo, desejo um dia maravilhoso para vocês, para você. Muito obrigada de verdade. Um beijão. Beijo. Fica com Deus. Tchau.